Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 14 de setembro. Agora na Espanha são 10 horas e 47 minutos. No Brasil, 5 e 47 da manhã. Gente, a nossa figura triangular segue plenamente vigente, apesar da violência com que a gente rejeitou o transpasse aqui de baixo para cima contra a nuvem. Mas o fato é que a gente ainda não se encontrava verdadeiramente no bico dessa figura triangular. A gente praticamente tentou romper aqui num setor ainda muito distante do bico dessa cunha triangular. Então seria uma forçação de barra tentar romper essa grande cunha triangular que tem se desenhado desde 30 de maio nesse setor aqui, onde a nebulosidade ainda está muito espessa e efetivamente a gente está ainda um pouco distante do bico dessa figura triangular. Então, eu acredito que a partir da próxima semana vai ficar mais factível a gente conseguir romper de baixo para cima e explodir em direção ao target da nossa grande onda 1 dentro dessa sequência ondulacional de Elliott em 5 ondas. Então a nossa onda 1 vai parar em 30 mil. Eu achei que fosse romper aqui, mas o fato é que a gente ainda está um pouco distante do bico. Normalmente a explosão ascendente em decorrência dessa acumulação triangular acontece mais próxima do bico, onde a nebulosidade ostenta uma espessura menor, já que facilita esse pump em direção ao target da onda 1, que é essa camada congestional aqui, que foi à beira do abismo e que provavelmente vai representar uma resistência para aí sim desenhar a onda 2 e numa onda 3 a gente buscar essa acumulação aqui subsequente no patamar de 40 mil. Então segue vigente a nossa figura triangular de acumulação na banda de VWAP mensal. A BTC basicamente veio visitar a VWAP mensal. A gente estava estressando a upper, a gente literalmente estressou a upper e voltamos para prestar continência à VWAP mensal, que é essa linha abóbora aqui. Eu deixei em abóbora para ficar mais visível para vocês. Os engolfamentos seguem vigentes, né? A grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 22, de junho de 22, engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, segue engolfando a do mês 9, promovendo um repeteco, o mesmo padrão comportamental do fundo que levou a BTC para o patamar de 69 mil, o all-time high. A grande banda de VWAP mensal do mês 5 de 21, de maio de 2021, engolfou forte a do mês 6 de 21, a do mês 7, a de julho de 2021, e acabou desenhando o fundo que levou a BTC para o all-time high. Então é bem provável que a gente esteja promovendo um repeteco desse padrão comportamental, mas a explosão ascendente para estressar as uppers dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial deve acontecer em alguns dias. Não foi agora, mas vai ser em poucos dias. E no nosso gráfico de VWAPs, a VWAP anual segue cedendo, agora ali um pouco abaixo de 28 mil dólares, agora testando aqui a base dessa camada acumulacional. Essa figura triangular aqui agora deve ficar espremendo o preço entre a aresta superior e a inferior para em algum momento a gente explodir em direção a essa camada congestional, que vai ser a nossa onda 1. Gente, na seara fática, um hacker, um engenheiro de software autodenominado Grey Hat, ou Chapéu Cinza em tradução livre, encontrou uma vulnerabilidade na segunda camada de validação e dimensionamento Optimism, que opera junto ao ecossistema Ethereum, em que ele poderia ficar imprimindo indefinidamente Ethers, mas ao invés de se valer da vulnerabilidade, ele preferiu reportar o bug aos devs da OP, da Optimism, e recebeu uma recompensa de 2 milhões de dólares por ter reportado o bug em Ethers. Então eu acho que saiu melhor para ele. E a ETH Proof of Work está confirmada. Muitos mineradores que emprestam força computacional ao consenso ainda vigente, que vai ser objeto de migração para o Proof of Stake com a fusão dos dois consensos e a consequente bomba de dificuldade, vai acabar convivendo com um fork, né? A Ethereum Merge, que vai promover a fusão dos consensos
e a consequente bomba de dificuldade que vai inviabilizar o consenso Proof of Work vai ter que conviver com um fork, já que boa parte dos mineradores que emprestam força computacional ao consenso atual, que ainda é Proof of Work, vai promover um fork e grandes exchanges vão dar liquidez a essa nova altcoin que vai ser o gás dessa rede bifurcada que vai manter o protocolo Proof of Work à revelia da Ethereum Foundation, que procurava promover a extinção do Proof of Work. E procuradores do Ministério Público sul-coreano emitem um mandado de prisão contra o Ducon. Enfim, isso está afetando bastante o preço tanto da Lunk quanto da Luna. Agora a Lunk caindo 20%, já tinha tombado ontem forte, agora tomba de novo. A Luna também caindo menos 30%. Enfim, o Ducon, ele tinha um encontro marcado com as autoridades de repressão penal sul-coreana, já que ele promoveu o crash da Luna UST, a sua stablecoin 100% algorítmica, que efetivamente não deu certo. Tem uma difusão vermelha na Interpol contra o Ducon. Enfim, vamos ver como essa história vai se desdobrar e como isso vai afetar o preço da Lunk e da Luna. E na seara geopolítica e finanças internacionais, cidades recuperadas pelas forças ucranianas promovem uma retirada em massa de militares russos. Os russos estão batendo em retirada. Só que há um alerta aqui no New York Times dando conta de que essa guerra efetivamente não é mais entre a Rússia e a Ucrânia. Essa retomada de cidades pela Ucrânia tem um protagonismo brutal da OTAN, que está fornecendo insumos militares e monetários para essa reação ucraniana. Essa guerra por procuração entre a Rússia e a OTAN pode não acabar muito bem. Está no radar da inteligência das forças ocidentais a possibilidade de uso pelas forças russas de armas nucleares táticas, que seriam armas nucleares pontuais, vamos colocar assim, mas mesmo assim a destruição vai ser brutal se houver o uso de armamento nuclear. Então fica esse registro, porque essa suposta retomada ucraniana pode escalar essa guerra para um novo patamar. E o Zelensky agora se regozija de ter liberado 8.000 quilômetros quadrados de território ucraniano das forças russas. Só que, como eu avisei, esse tiro eventualmente pode acabar saindo pela culatra, já que esse conflito pode se elevar para um nível nuclear. E um antigo guru que foi gestor do Federal Reserve Regional de Nova York, o Mark Cabana, avisa que o Jerome Powell vai empurrar os Estados Unidos para uma mega recessão sem resolver o problema inflacionário. Como eu havia reportado aqui no canal, o problema dessa inflação tem relação com o colapso na cadeia de suprimento, com o colapso da oferta e não com uma explosão de demanda. E represar a demanda, aumentando o custo do dinheiro, aumentando as taxas de juros, talvez não resolva essa problemática de hiperinflação, e que o Jerome Powell vai empurrar os Estados Unidos e a economia mundial para uma mega recessão sem alterar o cenário hiperinflacionário. Ou seja, gente, tudo caminhando de forma resiliente para que a BTC alcance o nosso desiderato, que é $1 milhão entre 2026 e 2027. Só que agora, nessa pernada de número 1 dessa tração impulsiva que ela já vai retomar, a gente tem que ficar de olho nesse patamar aqui de 30 mil. Agora, a gente tentou romper a cunha triangular num setor ainda muito mediano. É preciso se aproximar do bico dessa figura para aí sim ela poder criar as condições para uma explosão ascendente em direção a esse patamar que vai ser a nossa onda 1, que deve começar por aqui, daqui a mais ou menos uma semana. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.